Eu vou ler para os amados parte do capítulo 56 e 57 do livro de Isaías e em seguida o comentário bíblico que consta nessa Bíblia católica. Vejamos o que diz o capítulo 56 a partir do versículo 9. Diz assim: a corrupção recomeça. Feras selvagens, venham comer, feras todas da selva. Os guardas estão cegos e nada percebem. São cachorros mudos, incapazes de latir. Sonham deitado, e o seu prazer é dormir. São cachorros com fome insaciável. São pastores, mas não são capazes de entender. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Todos eles, sem exceção. Eles dizem: venha, eu vou buscar vinho, vamos nos embriagar com bebidas fortes. Amanhã faremos o mesmo, pois há muita provisão. No capítulo 57 do livro de Isaías, do versículo 1 ao 2, diz o seguinte: o justo perece e ninguém se incomoda. Os homens de bens são eliminados e ninguém se importa, porque o justo é levado antes que venha o mal, para que entrem na paz. Aquele que procede com sinceridade descansa no seu leito. Agora, meus amados, eu quero ler o comentário bíblico sobre esses versículos, que consta aqui do rodapé desta Bíblia, que é a Bíblia católica. Diz assim: os políticos e governadores do país são acusados pelo próprio profeta de não levar a sério a própria função e de agir em vista dos próprios interesses. Para eles, o poder é um meio para viverem tranquilos. São cachorros mudos, pois não defendem o interesse da nação. São cachorros insaciáveis, porque devoram os bens públicos para fazerem fortuna pessoal. A nova era, na qual deveria imperar o direito e a justiça, começa a se desfalecer, pois a corrupção dos governantes causa a desgraça do inocente, de tal modo que este só encontra paz ao morrer. E assim começa de novo a instaurar o seu regime de morte. Por isso, feras selvagens são convidadas a devorarem esses cachorros. Meus amados, o que está escrito aqui e que foi lido consta no livro de Isaías, no Velho Testamento da nossa Bíblia. E o que ocorre é, como eu disse, esses fatos velhos são novos, são atuais. Lamentavelmente, o profeta fala com clareza o que nós estamos vivenciando hoje aqui no Brasil. Visando seus interesses próprios, buscando de forma errônea, através da corrupção, o enriquecimento ilícito. Os políticos que acreditavam que jamais seriam alcançados pela justiça, hoje estão temerosos e alguns já até foram presos. E lamentavelmente, a gente tem visto na televisão que desses que foram presos, tem deles que ainda continuaram, mesmo já sentenciados, voltaram à prática da corrupção, porque eles acreditam na impunidade. Mas nós temos certeza, assim como diz o profeta, que feras selvagens virão para devorar esses maus políticos que causam a miséria da nação brasileira. Na verdade, o que nós observamos é que muitos brasileiros hoje estão à beira da morte e muitos deles morrendo por falta de investimento na saúde pública, por falta de investimento na educação. A situação do brasileiro não deixa eles em condições de competitividade e por conta disso gera um grande desemprego e uma dificuldade de enfrentar essas situações. Mas eu quero dizer que o Brasil precisa urgentemente que outros Sérgio Mouros se levantem para defender essa nação. Que se levantem como feras insaciáveis, para que esses
políticos corruptos em todas as instâncias desse nosso país sejam alcançados e condenados tanto à prisão como a devolverem o meu e o seu dinheiro, o dinheiro público do povo brasileiro, que não é pouco, é muito, são bilhões e mais bilhões. E eles não se cansam, porque a fortuna que esses homens conseguem daria para eles viverem uma vida de luxo, de rei, por grande tempo, talvez até a própria morte. Mas eles insaciavelmente vão consumindo cada vez mais e mais e mais e mais e não se contentam. Mas eu creio na justiça brasileira. Eu creio que estamos vivendo um novo momento. E chamo você para fazer parte dessa crença, de acreditar nesse novo Brasil, nesse novo país. E pedirmos também para que outros juízes federais, outros Sérgio Moros, outros defensores públicos, outros procuradores se levantem para fazerem justiça, porque essa justiça é quem vai fazer a nossa nação uma nação de primeiro mundo. Essa justiça é quem vai trazer para este país uma igualdade social. Essa justiça que vai melhorar o nível de educação do povo brasileiro. Essa justiça é a única que pode melhorar a saúde no Brasil. Porque só vai haver melhora nesse país quando a corrupção for combatida dos pequenos até os grandes. Hoje a gente está vendo que está havendo um combate. A justiça, a gente, na nossa ansiosidade, ansiosos que ficamos, tão ansiosos que ficamos, nós achamos que está demorando, mas está correndo dentro dos trâmites normais. Mas nós queremos ver também que isso chegue aos estados e aos municípios, porque o Brasil precisa ser passado a limpo, porque o povo brasileiro precisa de uma melhor qualidade de vida. Chega de sofrimento, chega de dores, chega de roubalheira. O Brasil é meu, é seu, a nação é forte e é grande, e nós precisamos clamar para que outros juízes se levantem para que cada vez mais essa corrupção seja combatida em todas as instâncias desse país.